elas estão ligadas diretamente à sua decisão. Diga isso para quem está do seu lado, diga assim: tem algumas coisas na sua vida que elas não dependem de Deus. Diga, elas dependem diretamente da sua decisão. Parece meio estranho o que você acabou de repetir, mas isso é uma verdade. Por que existem, pastor, algumas coisas que elas não dependem mais de Deus, dependem de mim? Porque Deus já falou o que tinha para falar. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Você está aqui? Então existem algumas coisas que Deus, pastor Marcelo, já disse, e quando ele diz, ele não vai repetir. Uma vez que ele falou, uma vez que ele estabeleceu, uma vez que ele determinou, aquilo já está determinado. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir e não é filho do homem para se arrepender. Então, se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Se ele determinou, está determinado. Ele não vai ficar repetindo aquelas coisas todo o tempo. Eu me lembro, alguns meses atrás, eu estava ouvindo uma pastora que tem feito um trabalho fenomenal na África, em Luanda, em Angola. Deus tem usado muito aquela mulher, não apenas naquele país, mas também em vários países do mundo. E todas as vezes que ela vem aqui ao Brasil, Deus tem a usado poderosamente, pastora Ruth Catala. E ela disse algo que eu nunca mais esqueci. Ela disse: nós aprendemos aqui na África que nós não oramos por aquilo que Deus já falou. Quando nós lemos na Bíblia alguma coisa que Deus disse que vai acontecer, nossa oração é uma oração de agradecimento. Uau! Você está aqui ainda? Você está aqui? Você está aqui? Vou repetir o que ela disse. Ela disse: algumas coisas que estão na Bíblia nós não oramos mais para que Deus faça, porque Ele já disse que vai fazer. Então nossas orações são apenas em gratidão àquilo que Ele já falou. E aí eu pergunto: mas então quais são as orações? Ela disse: sim, as nossas orações, elas estão em algumas demandas que Deus não disse. Por essas demandas nós fazemos pedido, por outras não. Nós só já agradecemos e dizemos: já está escrito na tua palavra e nós estamos esperando o cumprimento delas. Oh, glória! Oh, você está aqui? Você está aqui? Então o que você vai ler comigo aqui no texto é algo que Deus já tinha falado. Então, se tem algo que Deus já disse, então você só precisa executar o que Ele disse. E quando você começa a executar, então algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, olha o que está aqui em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, verso de número 10. Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. Verso 11. Ele chegou a um certo lugar e ficou ali a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, ou seja, fez uma cama de pedras. E se deitou naquele lugar para dormir. 12. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que anjos de Deus não desciam e subiam. Está escrito no original do texto: subiam e desciam. Ou seja, isso quer dizer que os anjos não estavam lá, os anjos estavam aqui. Um irmão disse aleluia, que legal. Sempre tem um Pedro, João e Tiago que me acompanham, eles vieram aqui hoje, eu vou repetir. O texto está dizendo no original: e os anjos de Deus subiam e desciam. Ou seja, quem sobe é porque está embaixo. Quem desce é porque está em cima. Quem sobe é porque está embaixo. Então, os anjos não estão descendo e subindo. Os anjos estão subindo e descendo. Isso quer dizer que quando Jacó os viu, eles não estavam lá, eles estavam aqui. Alguém diga aleluia. Subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, ou seja, lá no topo da escada, Deus está em pé, olhando para baixo. E ele disse, lá de cima: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra que estás deitado, darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado pelo ocidente, e para o oriente, para o norte, e para o sul. E em ti, olha o que Deus está falando com Jacó: em ti
Em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Verso 15: eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares, em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra. Ou seja, tu está passando por aqui, mas eu vou fazer você passar aqui novamente daqui a um tempo. E pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Verso 16: e Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. 17: e ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar, e este não é outro lugar, senão a casa de Deus, ou seja, aqui é Betel, e este é o portão do céu. 18: e Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar ou como uma coluna, e derramou óleo no topo daquela pedra, e ele chamou o nome daquele lugar Betel. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Chamou o nome daquele lugar? Diga glória a Deus. Perceba algo aqui muito poderoso, e eu quero fazer uma oração especial por você. O texto você já conhece, e durante o tempo da leitura eu fiz alguns apontamentos com você, alguns destaques com você. Perceba algo extraordinário nesse texto. O que, pastor? Jacó está indo no caminho, é um caminho incerto, é um caminho que ele não tinha ideia do que iria acontecer, mas tinha algo que Jacó carregava dentro dele. O que é que ele carregava, pastor? Ainda que ele não sabia o que iria acontecer na frente, diga comigo: Jacó carregava uma promessa. Tem alguém que carrega a promessa aqui nessa noite? Tudo que você precisa fazer, irmão, eu estou sentindo Deus nessa casa. Irmão, está aqui pastor Marcelo, que me conhece há muitos anos. Irmão, para mim não importa se tem um culto com 10, com 1000, com 30 mil, com 100 mil, eu sou a mesma pessoa. Eu aprendi quando eu era criança, meu pai me disse: meu filho, toda vez que tu subir no altar para ministrar, suba como se fosse a última vez da sua vida. Se tiver 100 mil pessoas, se tiver 2, é a mesma coisa. Então eu vim aqui como um profeta, e eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Tudo que você precisa carregar não é um conchavo. Tudo que você precisa carregar não é um contato. Não estou dizendo que eles não são necessários. Eles são. Você precisa de um network. Você precisa de um contato. Você precisa de relacionamento. Mas acima de tudo isso, o que você precisa carregar é uma promessa. Se você tiver uma promessa, você tem tudo. Fala para quem está do outro lado. Diga: se você tiver uma promessa, você tem tudo. Jacó tinha essa promessa. E aí, ciente da promessa, carregando a promessa, portando a promessa, Jacó para no meio do caminho porque estava escuro. Jacó estava só. Ajeitou umas pedras para tentar dormir. Pegou uma pedra maior e fez de travesseiro. De madrugada, ele viu em sonho uma escada. A escada está do lado dele. A escada nasce do lado de Jacó. E ele observa que anjos estão subindo. Ou seja, aqueles anjos que estavam acompanhando a viagem de Jacó decidiram se apresentar a ele. Eu vou repetir. Aqueles anjos que estavam acompanhando a viagem de Jacó se apresentaram a ele, para que ele soubesse que naquele caminho ele não estava sozinho. No sonho, os anjos disseram: Jacó, nós vamos mostrar para você que nós estamos aqui. A escada, e os anjos começam a subir. Chegavam lá em cima, o Todo-Poderoso estava lá. Ele se encontrava com o Todo-Poderoso, prestavam reverência ao Todo-Poderoso e desciam novamente. Jacó está percebendo que os anjos estão subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Quando ele resolve olhar um pouco mais acima, por que eles sobem e descem?
É como se eles estivessem chegando lá em cima, dando uma parada e descendo novamente. Ele percebeu que lá no topo da escada estava Yahvé, o Todo-Poderoso. Quando ele viu que era Yahvé, ele estremeceu. E Deus disse: eu sou o Deus de teu pai. Deus sempre será o Deus das alianças. Alguém está aqui, alguém está aqui. Tem promessas que eu tenho vivido na minha vida, tem promessas que têm acontecido na minha casa, que eu sei que elas não começam em mim, elas começaram no meu pai que já dorme no Senhor. Sou o Deus do teu pai. A terra que tu está deitado, levante as tuas mãos e adore o Espírito Santo, ele está aqui. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Ai, ai, ai. Jesus é hoje. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Promessas que nem em você começaram, mas porque Deus fez aliança com alguém lá atrás, Deus não vai te deixar envergonhado agora. Quem crê nisso glorifica o Todo-Poderoso nessa noite. Sou Deus do teu pai. A terra que tu está deitada, eu falei com teu pai. Olha o que Deus está falando. Eu falei com teu pai que os que viriam depois dele receberiam essa terra como herança. Então tu não está deitado numa terra que pertence aos outros. Percebeu? Porque tudo que você precisa carregar é uma promessa. Se você quer uma promessa, você tem a posse da terra. Oh meu Deus, eu não sei se você está no culto, crente. Você está no culto. Se você tem a promessa, diga comigo: se eu tenho a promessa, eu carrego a posse da terra. Quem carrega a promessa tem um documento espiritual. Não, eu vou repetir só para quem veio para o culto. Quem carrega a promessa carrega um documento espiritual. Levante as tuas mãos, glorifique em línguas. Há uma presença na casa. Quem carrega a promessa carrega uma documentação espiritual. Oh glória. Oh glória. E aí quando o diabo vem desesperado, dizendo: eu vou te arrancar daqui, o diabo vem com seus demônios desesperado e diz: isso aqui não é teu. O diabo vem desesperado com o inferno e diz: isso aqui não é teu. Esse homem não é teu, essa mulher não é tua, esses filhos não são teu, esse documento não é teu, essa casa não é tua, essa promessa, isso aqui não é teu. Você diz: diabo, você está enganado. Já tem meses, já tem anos que eu carrego uma documentação espiritual, eu carrego uma promessa. Oh meu Deus, alguém está aqui nessa noite? Eu carrego uma promessa. Eu carrego uma promessa. Levanta a tua mão nesse mês da honra. Levanta a tua mão direita. Diga comigo bem alto e bom som. Diga: Satanás, você perdeu essa guerra. Sem medo algum, renovo. Diga: Satanás, você perdeu essa guerra. Diga comigo: eu carrego uma promessa. Jacó, a terra que tu está deitado já é tua. Por que minha? É um direito meu? Não, eu falei com teu pai. Eu apareci para o teu pai. Eu falei para ele ficar tranquilo.
Eu falei para ele, mas quando isso aconteceu? Ah, Jacó, lembra do que ele já te contou? E olha como Deus é lindo, eu sou o Deus de Abraão e sou o Deus de Isaac. Sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Jacó, fique tranquilo, como diz o povo lindo do Nordeste que eu amo. Não te aperrei, Jacó. Não fique aperreado, Jacó. Eu estava lá no meio das árvores. Eu era aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Sim, Jacó, eu sou o mesmo do Moriá, e aquele do Moriá não mudou. Por isso que tu não está deitado na terra de estranho. Não precisa pedir desculpa para ninguém, Jacó, porque tu está na tua própria terra, porque o Deus do Moriá, oh meu Deus, o Deus do Moriá vai se manifestar para alguém nesse mês de dezembro. Eu vou repetir só para quem estiver ligado. O Deus do Moriá vai se manifestar para alguém nesse mês de dezembro. Fala para quem está do teu lado, diga: o Deus do Moriá está vindo aí. O Deus do Moriá está vindo aí. Oh glória! Oh glória! Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac. A terra que tu está deitada, falei com ele. Eu disse que daria. E Deus continua dizendo: fique tranquilo, Jacó. Tranquilo por quê? E Deus disse para Jacó: fique em paz, porque a tua semente. Ou seja, agora eu não estou falando mais nem sobre Abraão e nem sobre Isaac. Agora eu estou falando de ti em diante. A partir de você, Jacó, está escrito: tua semente será como um pó da terra. E olha, eu amo esta versão, a versão King James fiel. E tu serás espalhado para a esquerda, para a direita, para frente. Você sabe o que Deus está dizendo, pastor Marcelo, para Jacó? Deus está dizendo: Jacó, quem olha para tu hoje está vendo um homem fujão carregando uma sacola, e dentro da sacola um vidro de azeite. Mas amanhã eles verão teu crescimento para a esquerda, para a direita, para frente. Oh meu pai, alguém deveria estar recebendo. Para trás. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Levante a tua mão e adore. Ai meu Jesus, é hoje. Tu serás espalhado. É por isso que ninguém pode desprezar o começo pequeno de ninguém. Não despreze. Você está vendo um fujão, você pode estar vendo uma fujona. Você pode estar olhando para alguém dizendo: essa coisa está indo para onde? Deus está dizendo: ah, se tu soubesse o que eu tenho preparado para essa pessoa que você chama de coisa. Tu serás espalhado. Uau, como isso é poderoso. Tu serás espalhado. Oh, para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente. Percebe que as promessas que Deus está fazendo para Jacó não tem limites. Meu Deus, você está aqui, crente. Você está esperando Jesus chegar, ele já chegou no culto, crente. Deus está dizendo para Jacó: ocidente, oriente, norte, sul. Sabe o que Deus está dizendo? Não será possível dimensionar o que eu vou fazer a partir de um fujão. Meu Deus, eu ouvi 2 crentes recebendo. Porque olha para onde esse crescimento vai. Ele vai em direção ao Oriente. Deus está falando da Mesopotâmia. Uau!
Quando alguém pensa que Deus está falando da Mesopotâmia, Deus começa a falar da Arábia Saudita. Deus está pegando um mapa dizendo Jacó. É como se Deus estivesse dizendo assim: Jacó, coloque o teu pé em cima do globo da terra. Colocou? Coloquei. Colocou a mão para a direita? Coloquei. É teu. Rola no globo para baixo? É teu. Rola para trás? É teu. Rola para a esquerda? É teu. Lá naquele dia, com um homem carregando um vestido, sandália de couro, uma sacola e um óleo dentro da sacola, Deus estava dizendo: será tão grande o crescimento que chegará o dia que a De Renovo estará reunida numa terça-feira lá em Parque Paulista. Era o que Deus estava falando. Diga para quem está do seu lado, diga: o que Deus falou para Jacó naquele dia estava chegando até nós hoje. Glória, 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 glória. Para o Oriente, para o Ocidente. Olha que coisa poderosa. Como o pó da terra. Diga comigo: pó da terra. Deus estava dizendo: não vai dar para contar. Alguém consegue identificar algum sábio aqui que encheu a mão de pó da terra e conseguiu contar quantos grãos tinha? Diga para quem está do seu lado, diga assim: não dá para contar. Você não tem noção da onde pode ir aquilo que Deus está falando. Como um pó da terra. Olha que coisa extraordinária. Será espalhado para o Ocidente, para o Oriente, para o Norte, para o Sul. E em ti. Agora perceba que Deus falou a mesma coisa que Deus falou com Abraão. Deus está repetindo para Jacó. Eu vou falar isso aqui de novo, porque eu acho que você não pegou. O que Deus falou com Abraão lá em Gênesis 22, agora em Gênesis 28, Deus está falando para Jacó. Deus está dizendo: Jacó, em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que estou contigo e te guardarei em todos os lugares. Não, você está aqui, crente. Deus aqui já está antecipando Jacó do que seu tio Labão faria lá na frente. Deus em Gênesis 28 já está dizendo para Jacó: Jacó, fique tranquilo, tu vai ser roubado, mas porque eu estarei contigo, tu vai ter restituição. Jacó, fica tranquilo, tu vai ser obrigado a trabalhar o dobro do que te foi prometido, mas porque eu estou contigo, eu vou te dar força e tu não vai perder. Jacó, fique tranquilo, tu vai casar com uma mulher, depois vão te dar outra. Fique em paz, não te aveste, sossega, porque eu estou contigo, eu já estou te antecipando. Por isso que eu vim dizer nesse mês da honra. Diga para quem está do seu lado, diga para essa pessoa, diga: o que você precisa carregar é uma promessa. Em ti, está no texto, em ti. Olha que coisa extraordinária. E em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Verso 15: estou contigo, te guardarei em todos os lugares que tu fores. E olha a promessa que Deus faz. Mas fique tranquilo, vai passar os anos, e depois de alguns anos, Deus está dizendo aqui no verso de número 18, perdão, no verso de número 15, depois de alguns anos, eu te trarei novamente para esse lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepare. Sabe o val de Jaboque? Deus já estava antecipando Jacó. Deus estava dizendo: tu vai, mas chegará o tempo em que eu vou te trazer de volta aqui. Ou eu vim pregar para alguém nessa noite.
Olhe para quem está do seu lado e diga assim, diga: o Deus que vai te levar. Não, fala com propriedade, autoridade, diga: o Deus que vai te levar é o mesmo que vai te trazer. Não tenha medo da volta. Quem carrega a promessa não se preocupa com o caminho de volta. Ou eu estou pregando para alguém, eu vim para ser profeta. Porque se eu tenho promessa, eu vou tranquilo no caminho de ida, ciente de que aquele que está me levando é o mesmo que vai me trazer. Te trarei de volta. E olha que coisa extraordinária. Te trarei de volta, verso 15. Pois eu não te deixarei até que eu tenha feito tudo que eu tenho falado. Você sabe o que Deus está dizendo? Irmão, se tu tivesse noção do que está acontecendo aqui hoje, tu nem se preocupava com a coxinha depois do culto. Olhe para quem está do outro lado e diga assim, diga: sabe o que Deus está dizendo para Jacó? Prega comigo aí, diga assim: sabe o que Deus está dizendo para Jacó? Diga: Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu vou ficar contigo, junto de ti, até que tudo que eu disse se cumpra, vírgula por vírgula, diga ponto por ponto. É isso que Deus está falando. Deus está dizendo até que se cumpra, ou seja, fique tranquilo. Não se preocupe com o que vai acontecer daqui para frente. Vai levantar demônio? Eu estou contigo. Vai levantar acusação? Eu estou contigo. Vai levantar calúnia? Eu estou contigo. Vai levantar afronta? Eu estou contigo. Vai levantar fofoca? Eu estou contigo. Vai levantar disse-me-disse? Eu estou contigo. Vai levantar traições? Eu estou contigo. Vai levantar intimidações? Eu estou contigo. Quando eu te deixar, eu só te deixo quando tu souber que aquilo que eu falei está devidamente cumprido. Vou te trazer. Olha que coisa extraordinária. Jacó despertou. E quando ele desperta, ele diz: o Senhor está aqui neste lugar. Ele diz: esse lugar é terrível. Esse lugar é poderoso. O que Jacó está dizendo é: eu estou com medo. Por quê? Porque o que ele recebeu aqui, olhe bem para mim, o que Jacó recebeu foi aquela mesma visitação de Gênesis 15. Você está no culto? Pastor, eu não entendi. Em Gênesis 15, Jacó não era nem projeto de vida. Vou repetir. Em Gênesis 15, Jacó não era nem projeto de vida. Pastor, o que foi que aconteceu em Gênesis 15? Lembra de Gênesis? É só você, depois você ler Gênesis 15 em casa. Gênesis 15 foi exatamente tudo que Deus está falando com Jacó. Deus falou com Abraão em Gênesis 15. Quando Abraão ainda estava no caminho, quando o pai de Jacó nem tinha nascido. Oh meu Deus, alguém está aqui? Oh pai, eu tô sentindo Deus nessa palavra. Eu vou repetir. Se você lê Gênesis 15, o que você lê em Gênesis 28 é nada mais e nada menos que a repetição de Gênesis 15. Quando Jacó nem era projeto de vida. Por que não? Porque Sara nem filho tinha, Isaac nem tinha nascido. Ah meu Deus, eu sinto Deus nessa casa. Levante as tuas mãos, renova uma presença aqui. Adore em línguas agora, você que é batizado com o Espírito Santo.
Adore línguas, adore línguas, adore línguas. Adore línguas, adore línguas. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai cumprir. Erga tuas mãos e adore a ele. O que ele falou, ele vai cumprir. Ele é Deus. Deus repete o que disse em Gênesis 15. Deus repete o que disse em Gênesis 15. Deus estava dizendo: Jacó, eu não tenho memória curta, Jacó. Ou eu estou sentindo Deus nessa casa. Jacó, eu sou o mesmo. Eu sou o Deus do teu avô. O que eu falei com teu avô, quando tu nem era projeto de gente. O que eu falei com teu avô, quando nem se cogitava no nome Jacó. Ô Jacó, quando teu avô, e tu nem era projeto de pessoa, e o teu avô foi lá, Jacó, e eu ordenei que ele pegasse animais, partisse no meio e colocasse no chão, colocasse um casal de pombas no chão, um casal de rolinhas no chão, colocasse ali um cordeiro cortado no meio, no chão, e eu disse para ele que eu passaria como fogo para queimar o sacrifício de madrugada. Que hora que Deus apareceu para Jacó? Deus apareceu para o avô de madrugada e apareceu para Jacó também de madrugada. Você está aqui, irmão? Até o horário do aparecimento foi o mesmo. Meu Deus. Vou repetir isso aqui, porque se você tivesse ideia da profecia que está aqui na minha boca, se você tivesse ideia de como o céu é tomado por testemunha diante daquilo que eu estou falando, até o horário, fala para quem está do seu lado, diga: até o horário foi o mesmo, de madrugada. Depois você lê Gênesis 15 em casa. A visitação poderosa que virou a vida de Abraão foi de madrugada. Deus diz: Jacó, Jacó, oh meu pai, Jacó, serei contigo. O que Deus está dizendo é: eu estou renovando a promessa. Lembra que eu disse no começo desse culto que mês de novembro é um mês de renovação de pacto para os filhos do diabo? Assim como os filhos do diabo renovam pacto com ele, o Eterno renova contigo e comigo aliança nessa noite, nesse mês de novembro. Levanta a tua mão direita, é uma noite de renovação de pacto. Não tenha medo de 2023, assim diz o Senhor: eu serei contigo. E olha o que diz o texto, isso é tremendo. Está escrito: te trarei novamente essa terra, pois não te deixarei até que tenha feito tudo aquilo que eu tenho falado. 17, Jacó estava temeroso, estava com medo, e disse: esse lugar é terrível, é temível. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Aqui é Betel, e este é o portão do céu. Uau. Você sabe o que Jacó está dizendo? O céu. Repita após mim, por favor, isso aqui é profético. Diga comigo: Jacó
Diga renovo, diga Jacó. Está dizendo: o céu não está em cima da minha cabeça. Diga: o céu está comigo aqui na terra. Jacó não está dizendo esse lugar é um inferno, essa casa é um inferno, meu lugar é um inferno, essa rua que eu moro é um demônio. Não. Jacó está dizendo: a porta do céu está aqui embaixo. Eu estou pregando para alguém aqui. Jacó está dizendo: tem um portão do céu, ou seja, eu estou acessando o céu aqui da terra. Eu vou falar isso de novo. Eu estou acessando o céu aqui da terra. Me ajuda, pega na mão desse irmão, dessa irmã que está do seu lado, se você puder. Segure na mão desse irmão, segure na mão dessa irmã e diga: se prepare. Não, diga com propriedade e autoridade, diga: se prepare. Diga: está chegando o tempo em que você vai acessar o céu daqui da terra. Há um portão do céu aqui. Tem um portão do céu aqui embaixo. Jacó tem tanta consciência disso. Olha aqui para mim, eu termino. Meu Deus, eu queria pregar, eu vim. Você não está entendendo, eu ia falar outra coisa, e o Espírito mudou tudo. Jacó tinha tanta consciência de que o portão do céu estava ali, que diz o texto que ele levantou uma coluna. A versão do original é coluna, diga comigo: coluna. Você sabe o que é coluna? Coluna é aquilo que é usado como fundamento. Por exemplo, você está vendo aqui essa parede que está do meu lado esquerdo. Aí nessa parede do meu lado esquerdo tem uma coluna que está aparente aí, aparecendo, ó. Essa primeira que está aqui na minha esquerda. Só que essa coluna, ela está aí, nos seus olhos, você está vendo ela aí. Mas ela não começa aí nesse chão que você está vendo aí embaixo, que você está pisando. Essa coluna começa abaixo dos teus pés. Há pelo menos uns 3 metros aqui para baixo, essa coluna começou. Você está comigo? Você está comigo? Você está comigo? Essa coluna, diga comigo, essa coluna não começa aonde eu estou vendo. Diga comigo: essa coluna começa onde meus olhos não veem. Eu não sei se você estava aqui quando essa coluna que está aí foi levantada, mas eu posso te garantir, porque eu já trabalhei com construção há muitos anos atrás, e eu sei que há pelo menos uns 3 ou 4, uns 3 metros aqui para baixo, essa coluna começou. Quando Jacó pega uma coluna e levanta ali, Jacó está dizendo: já que aqui é o portão do céu, aqui é o princípio de algo extraordinário que está se iniciando na minha vida. Eu estou pregando para alguém. Já que aqui é o portão, é como se... Eu vou traduzir mais um pouquinho para você entender melhor. Jacó estava dizendo: já que aqui é o portão, isso aqui é uma espécie de um condomínio celestial, aonde do portão para dentro eu tenho os terrenos. E já que eu tenho os terrenos, então eu vou começar a construir aquilo que é meu. Ele pegou várias pedras e fez uma coluna. Sabe o que ele está dizendo? Aqui é o início. Até aqui tinha um fujão. Até aqui tinha alguém que só tinha uma sacola com óleo. Daqui para frente tem alguém que começa a construir um projeto extraordinário. Ou eu estou pregando para alguém nessa casa.
Eu vou repetir, até aqui tinha alguém fugindo, que a única coisa que tinha era um vestido, sandália de couro no pé e uma sacola com vidro de óleo. Daqui para frente não, daqui para frente tem alguém que, ainda que esteja desacreditado por outros, ele vai levantar uma coluna. Vai se iniciar aqui um poderoso projeto. Você sabe o que Deus está dizendo? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está dizendo que se você carrega a promessa, não tenha medo de levantar a coluna. Fala assim: a coluna é só o começo. Diga: levanta a coluna e deixa que Deus vai fazer o resto. Ou alguém está recebendo isso aqui? Glória, oh glória, oh glória. A única coisa, eu vim aqui como boca de Deus liberar isso para alguém. Eu vou repetir, eu tenho consciência disso. Eu vim aqui repetir, eu vou repetir o que Deus está me mandando dizer. Eu vim entregar essa palavra para alguém que eu não sei quem é, mas eu não vim pregar para a cadeira nem para a parede. Eu vim pregar para quem está aqui agora. Deus está dizendo, em pleno 6 de dezembro de 2022, assim diz o Senhor: levanta a coluna. Eu não tenho dinheiro, mas você tem pedra. Eu não tenho dinheiro, mas você tem promessa. Eu não tenho dinheiro, mas você tem uma sacola. Eu não tenho dinheiro, mas você tem um vidro de óleo. Se tem sacola, se tem óleo, se tem pedra, levanta a coluna, porque é o princípio. Fala para quem está do seu lado, diga: a coluna é o princípio. É o princípio. Se essa coluna não fosse levantada, esses tijolos que vocês está vendo aí no meio, não estariam de pé. Para que esses tijolos estivessem de pé, era necessário levantar a coluna. O que liga esses tijolos à outra coluna é exatamente a outra coluna. Ou seja, levanta a coluna e deixe que depois Deus mandará os tijolos. Alguém é espiritual para discernir o que eu estou pregando? Levanta a coluna. O problema é que você quer levantar a parede sem coluna. O problema é que você está querendo ver parede. Deus está dizendo: como é que você quer ver parede se não tem nem coluna de pé? Pergunta para quem está do lado, fala assim: como é que você quer ver parede se não tem nem coluna de pé? Fala para quem está do, prega aí para quem está do lado, diga assim: levanta a coluna e depois virar a parede. Meu Deus, que presença que eu estou sentindo de Deus. Levanta a coluna. Eu não sei se você pode dar um abraço nesse irmão que está do teu lado e diga: levanta a coluna, levanta a coluna. Levanta a coluna. Está entendendo isso, vaso de Deus? Você que está aqui na minha direita, encostada lá na parede, ó, lá atrás. Chama ela para mim aí, ó, lá atrás, chama ela aí. É a senhora mesmo que olhou para mim. Fica de pé, vaso de Deus. É a senhora. Deus está dizendo: levanta a coluna. É um mistério tão forte que eu vou fazer o que Deus está mandando. Minha filha, pega essa Bíblia aí, minha esposa, essa Bíblia aí de cima, pega ela. Isso. Vai lá e leva essa Bíblia para aquela mulher. Porque eu estou ouvindo a voz de alguém dizendo assim: eu nunca te vi ganhar nada. Tu não ganha nada. Eu estou ouvindo alguém dizendo assim: tu é tão azarada que nem para ganhar presente tu presta.
Mas para que seja sabido que Deus trouxe um profeta nessa casa, essa Bíblia que eu estou te presenteando é o princípio, irmãos, eu estou te falando que eu não vim aqui brincar de culto hoje. Eu não vim aqui brincar de culto. Previdência de Obeidarai. O Senhor me disse para calar a boca da fofoqueira que te chamou de azarada, que não ganha nada. O Senhor me disse: dá essa Bíblia para ela. É o princípio daquilo que eu começo a fazer, diz o Senhor, a partir dessa noite. Eu estou vendo uma porta de favor que se abre diante de ti. Eu estou vendo pessoas que Deus vai começar a trazer para o teu caminho, dizendo assim: está precisando de quê? O que está faltando? Oh glória! Alguém pode levantar a mão e liberar um grito de glória na casa? Levanta a coluna. Fala para quem está do teu lado, diga: se tu levantar a coluna, a parede virá em seguida. Jacó levanta a coluna. E ele não só levantou a coluna, e eu vou terminar. Ele levantou a coluna, diga comigo, levantou a coluna. Diga comigo, e pegou o óleo, derramou no topo da coluna. Oh meu Deus, você está aqui comigo. Você está aqui. Pegou o óleo, diga comigo, pegou o óleo e derramou no topo da coluna. Mas pastor, a coisa, isso é absurdo, eu sei. Porque deixa eu te dizer algo aqui, eu vou terminar. Eu até preciso correr aqui, que eu tenho uma reunião, ainda tenho uma mini vigília com a nossa equipe de intercessão, que vai começar daqui a pouco. Eles estão me esperando lá. Mas deixa eu te falar aqui algo. O que Jacó fez foi absurdo. Diga comigo, o que Jacó fez foi absurdo. Por que absurdo? Porque o texto diz que Jacó estava numa viagem no meio do deserto. O deserto é um lugar de muitos animais peçonhentos, de insetos. E todo viajante, guarda bem o que eu vou te falar, todo viajante que caminhava pelo deserto, fosse a pé ou fosse de camelo ou de cavalo, coisa assim, uma das coisas que ele levava, que era obrigatório carregar, era óleo. Diga comigo, óleo. Diga comigo, azeite. Esse azeite que o viajante carregava consigo, porque era algo elementar. Como assim, pastor? É como se hoje, por exemplo, você sai daqui e vai viajar para um país, seja ele da América Latina, da América do Norte. Você não vai conseguir sair do Brasil se você não carregar algo elementar. O que é? Um passaporte. Passaporte é algo elementar. Se você não tiver um passaporte, você não entra em outro país. Naquela época, se tinha algo elementar que não poderia faltar em hipótese alguma para um viajante, principalmente do deserto, era o chamado azeite da primeira prensa. Esse azeite, para quem esteve em Israel, sabe o que eu estou falando? Esse azeite da primeira prensa era o azeite usado como remédio. Era um azeite grosso, denso, pesado. E justamente por conta da viagem do deserto, cheia de insetos, de besouros, de animais peçonhentos, de gafanhotos, então você corria o risco de qualquer momento ser picado, de qualquer momento ser atacado por aqueles animais e insetos que havia no deserto. E como é que você ia aliviar aquilo? Tinha que chamar uma SAMU? Não tinha SAMU.
Tinha que chamar um SUS, não tinha SUS. Você tinha material básico que você carregava, que se chamava azeite da primeira prensa. Foi mordido, pegava aquele azeite grosso, como se fosse uma espécie de uma banha de porco, e passava aquele óleo em cima do machucado, do remédio, do ferimento, e esfregava, e aquele óleo trazia cura. Pois Jacó, alguém está aqui? Alguém está aqui? Jacó tem a coragem de pegar o que era alimentar, até porque ali, diga comigo, ali não era o final da viagem, diga comigo, ali era a metade do caminho. Uau! Aí ele pega alguma coisa que ele ainda precisaria, com toda certeza, para chegar onde tinha que chegar, e diz assim: quer saber de uma verdade? Deus apareceu, eu vi Deus. Se eu tirar a sandália, eu vou ficar descalço, não vou conseguir andar. Se eu tirar o vestido, eu vou ficar nu. Só tem uma coisa aqui, é o óleo. E ele pega o óleo e faz isso aqui, ó, derrama. O que Jacó está dizendo na metade do caminho é: eu não quero saber o que será daqui para frente. Eu estou pregando para alguém? Eu estou pregando para alguém. O que Jacó está dizendo é: o Deus que me trouxe até aqui me levará até onde eu preciso ir, até porque Ele já falou que Ele também vai me levar e também vai me trazer. Então diga para quem está do seu lado, diga assim: a promessa que ele precisava, ele já tinha. Diga para essa pessoa, diga: então para que óleo, se já tinha a promessa? O que ele está dizendo é: eu não quero saber que inseto que vai me picar, que vai me morder, que animal peçonhento que vai aparecer, não me interessa. A promessa é maior do que tudo isso. Eu quero terminar essa palavra profética dessa primeira noite fazendo uma oração especial por você. Se ponha de pé do seu lugar. Se ponha de pé. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Segure na mão de quem está à sua esquerda ou direita agora. Dê as mãos a quem está à sua esquerda ou direita. Isso. Fica sozinho não, fica sozinho não. É uma presença tão linda do Espírito Santo. Oh Senhor, eu te agradeço. Oh, como eu te agradeço por essa noite. Oh, glória. Feche os teus olhos, ore comigo agora. Diga comigo: Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Diga comigo: e declaro agora aquele que está comigo. Diga comigo: que me faz ver os anjos que sobem, os anjos que descem. Diga: que me faz ver o Todo-Poderoso no topo da escada. Diga comigo: aquele que me faz ver o portão do céu aqui na terra é o mesmo que me encoraja a levantar a coluna. Diga comigo: é o pontapé. Diga: é o início. Diga comigo: é o lugar da decisão. Diga comigo: é daqui para frente. Diga comigo: então eu não terei medo de derramar no alto dessa coluna o óleo que eu tenho. Diga comigo: é tudo que eu tenho. Diga: mas eu vou derramar, porque eu sei que aquele que está me levando é o mesmo que me trará de volta. Só quem crê nisso dá um aplauso poderoso ao nome dele nessa noite. Ei! Ei! Oh! Meu Deus!
presença. Quem não veio essa noite perdeu. Porque o portão do céu está aqui embaixo. A coluna está sendo levantada. Os tijolos virão em seguida. Portas absurdas. Eu tenho tanta convicção do que Deus me deu para falar aqui hoje, que eu vou ouvir o teu testemunho. Quando você inaugurar aquela loja, quando você contratar aqueles funcionários, quando você começar aquele negócio, você vai dizer: naquela noite de 6 de dezembro, eu levantei a coluna. Eu levantei a coluna e Deus mandou o restante. É só isso que você precisa. Fala para quem está do outro lado, diga: você só precisa levantar a coluna e derramar óleo em cima dela. Tome seu assento. Se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, eu quero desafiar você a fazer a mesma coisa que Jacó fez. Diga comigo: Jacó. Diga comigo: Jacó pegou tudo que ele tinha. Diga comigo: o que era mais valioso, que era o óleo. Diga: e derramou na pedra. Você sabia que esse é o momento que é o único momento na Bíblia que Deus aceita ser provado? Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. Vou repetir: o único momento na Bíblia que Deus aceita ser provado. Deus não aceita ser provado em nenhum outro momento que não seja este. Qual? No momento dos dízimos e das ofertas. Está lá em Malaquias: faça prova de mim. Faça um teste comigo. É o único momento. Olhe para quem está do outro lado, diga assim: diga: pega o óleo. Não, fala com propriedade e autoridade. Fala assim: pega o óleo. Diga: derrama na pedra. Ei, olhe para mim. O óleo resolveria o problema de Jacó, sim ou não? Não. O óleo não ia resolver. O óleo poderia curar algumas feridas, apenas só isso. Mas Jacó disse assim: já que não resolve o meu problema, eu tenho aprendido isso: o que não resolve o meu problema é o que eu tenho que derramar no altar. Acabou. Eu não sei qual é a oferta que você vai entregar, mas eu só tenho uma instrução para te dar. E estou devolvendo o microfone. E preciso correr para pegar a oração. Só tenho uma instrução para te dar. Não faça nada mais e nada menos do que um sacrifício. Eu preciso... Arruma uma maquininha de cartão aqui para mim. Ô minha filha, acho que o cartão está aí contigo. Acho que o cartão está aí. Me empresta o cartão aí, minha filha. Eu não sei o que você vai fazer. Mas se você crê que Deus está aqui nesta noite de 6 de dezembro, guarda bem essa noite, hein? Guarda bem. Guarda bem essa noite. 6 de dezembro. Você vai pegar teu sacrifício. Pastor, eu estou com uma dívida. O que você tem aí, paga a dívida? Não paga. Coloca no altar. Pastor, olha bem o que o senhor está falando. Irmã, eu não brinco com isso não. Eu não brinco com isso não. Quem me conhece, me acompanha há muitos anos, sabe. Eu encontrei uma irmã, foi domingo à noite. Estava pregando em mesquita. E aquela mulher veio falar de uma madrugada, numa vigília, há 23 anos atrás, aqui em Parque Paulista, com o pastor Eliseu. Ela disse: 23 anos atrás. Aquela mulher me contou esse testemunho num domingo agora que passou. Falou: pastor, 23 anos atrás,
Eu estava dentro daquela vigília. O Senhor estava ministrando uma palavra na hora do ofertório. Eu estava desempregada. Meu ex-marido tinha me posto para fora de casa, desesperada, endividada. Quando o Senhor deu a palavra, eu olhei e falei assim: eu vou acreditar no que esse homem está falando. Peguei tudo que tinha, coloquei no altar. Ela disse assim: eu fui tão louca que até a passagem para eu voltar para casa eu coloquei no altar. Tive que pedir dinheiro emprestado para voltar para casa de manhã, depois da vigília. Ela disse: sabe o que aconteceu comigo? Eu disse: não. Ela disse: depois daquele dia, Deus começou a abrir tanta porta para mim. Hoje eu tenho uma empresa, tenho mais de 30 funcionários. Foi falando. Chegou uma hora que eu falei para ela assim: não precisa nem contar mais, tá bom aí. Eu tenho muita convicção daquilo que Deus me deu. Se você crê, pega aí a tua... Preparou a nossa oferta aí, minha filha? Se você crê, pega a tua semente de sacrifício. Não vai resolver teu problema? Não vai? Coloca no altar, eu tenho aprendido isso. E se prepare para a colheita que está chegando para a tua vida. Eu não vim aqui hoje para vender Bíblia, não. Não me preocupe. Há uns dias atrás, eu estava pregando num lugar em São Paulo, e eu tinha mais ou menos umas 300 Bíblias lá. E eu ia de São Paulo para Brasília. E aí na hora de eu sair, deu um tumulto na hora de eu sair, não consegui levar, ficou tudo lá. E aí eu falei: Jesus, eu ia pregar uma semana de Brasília, Goiás. Aí liguei para o pastor, falei: pastor, e agora? Ele falou assim: fica tranquilo. Eu falei: por quê? Ele falou assim: eu vou comprar as 300 Bíblias que você deixou aqui. Pronto. Então, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui como um profeta. Eu vim aqui para te dizer: levanta a coluna. Os tijolos só virão depois que você levantar a coluna. Pode levantar a coluna. Fala para quem está do teu lado, diga: pode levantar a coluna. Diga: e pode derramar o óleo em cima dela. Derrama sem medo. Pega o que não resolve o teu problema, coloca no altar. E se prepara para o milagre que está vindo por aí. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Se ponha de pé do seu lugar para eu orar por você e abençoar tuas finanças em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão direita, fala comigo assim, diga: Deus, eu creio no poder desta semente. Fala comigo: Deus, na minha mão está o óleo que eu vou derramar na pedra. Diga: está o óleo que eu vou derramar na coluna. Diga: Senhor, aqui. Diga: aqui é o divisor de águas. Diga: daqui para frente virá a parede e tudo mais que eu precisar. Quem crê nisso, diga comigo glória a Deus. Sai do seu lugar e vem no altar trazer sua semente em nome do Senhor Jesus. Coloca aí para mim, querido. Em nome de Jesus.